Olá, paz seja convosco. Continuando aí com o nosso bate-papo sobre desmascarar o sistema, nós vamos conversar com você verdades sobre a ressurreição de Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus ele garantiu que ficaria no seio da terra 3 dias e 3 noites. Olha o que ele diz aí, Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40. 39 diz assim, E ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera requisita um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve no ventre de um grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Observe aí que Jesus ele é enfático em afirmar que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tá? 3 dias e 3 noites. Ok? Tá aí. Palavra, revelando a Bíblia para você. Tá? No Evangelho de João, no capítulo 11, e o versículo 9, Jesus reconhecia o dia como sendo 12 horas. Evidentemente que pode haver variações, né? Questão de inverno, verão e tal, pode haver variações, mas, no geral, normalmente o dia é reconhecido como 12 horas. 12 horas do dia e 12 horas à noite. Total de um dia e uma noite, 24 horas. Tá? João capítulo 11, versículo 9 diz assim, respondendo Jesus, o dia não tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Não vou entrar nas questões aqui do que Jesus está falando, mas o foco aqui é mostrar que Jesus reconhecia o dia como 12 horas. O fato de ele estar perguntando, né, demonstra que ele reconhecia o dia como tendo 12 horas. Ok? A gente vai para Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27. Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27, diz assim, E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Tá? Depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo de um príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E até o fim haverá guerra segundo os decretos de assolações. Versículo 27. E ele firmará um pacto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, a oferta de vegetal. E sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a desolação que está determinada seja derramada sobre o assolador. Bom, então em Mateus capítulo 12, versículo 40, nós temos Jesus afirmando que ficaria no seio da terra 3 dias e 3 noites, ok? Em total de 72 horas. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 9, Jesus afirma reconhecer o dia ter 12 horas. Tá?
Um dia 12 horas, à noite 12 horas, total um dia, uma noite, 24 horas. Tá? Total 3 dias, 3 noites, 72 horas. Ok? E Daniel, capítulo 9, versículo 27, que nós lemos aí, eu li o versículo 26 só para questão de esclarecimentos, mas o versículo 27 disse que ele fez um pacto, uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana quebrou, fez cessar, né, os sacrifícios, as ofertas de manjares e etc. Ok? Presta atenção, depois mais, né, numa hora oportuna, a gente volta aqui. Observe aí que de sexta a domingo dá 3 dias e 3 noites. De sexta a domingo dá 3 dias e 3 noites. O sistema diz para nós que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo. De sexta a domingo dá 3 dias e 3 noites. Ok? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. O sistema não quer que a gente saiba. Mas se nós questionarmos, inquirirmos de acordo com o texto, nós vamos saber aquilo que ele não quer que nós saibamos. Se nós apenas lermos e não questionarmos, nós vamos continuar sendo manipulados pelo sistema. Tá? A outra pergunta seria: qual seria o dia da crucificação para completar 3 dias e 3 noites? Na sexta-feira. Comemora-se, né, Sexta-feira da Paixão, chamada Sexta-feira da Paixão. E qual seria o dia para completar 3 dias e 3 noites? Na sexta-feira, porque a ressurreição, domingo, de sexta para domingo, são questionamentos que nós temos que fazer. Tá? Nós precisamos entender que Jesus ele trabalhou dentro do calendário judaico. Na época de Jesus não havia calendário gregoriano e etc, etc. Não, Jesus trabalhou no calendário judaico. Tá? E no calendário judaico, se você for analisar até começando lá pelo livro de Gênesis, os dias da criação, você vai perceber, há de convir comigo, pela palavra, pela Bíblia, que o dia começa às 18 horas. O dia começa tarde e manhã. Tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia, tarde e manhã do terceiro dia. Assim vai sucessivamente até chegar no 7º dia, sempre começando pela tarde. Ok? Então, seguindo o contexto que a Bíblia foi produzida, nós precisamos então analisar. Às 18 horas de quarta-feira começou a quinta-feira. Às 18 horas de quarta-feira começa a quinta-feira. Ok? Às 18 horas de quinta-feira começa a sexta-feira. Às 18 horas, tá, de sexta-feira começa o sábado. Ok? Então aí, nós fazendo essa consideração, essa analogia, às 18, né, sendo que às 18 horas de quarta-feira começa a quinta, seria uma primeira noite-dia, 12 e 12. Às 18 horas de quinta-feira começaria a sexta-feira, então seria uma segunda noite-dia, 12 e 12. Tá certo? E às 18 horas de sexta-feira começaria o 7º, seria uma terceira noite de noite-dia. Tá certo? Às 18 horas do sábado já retornou
ao primeiro dia. A partir das 18 horas de sábado já retorna ao primeiro dia, que no caso foi dado o nome de domingo. Tá? Então temos que continuar perguntando. Jesus reconhecia o dia de 12 horas, de 12 ou menos horas. Jesus ressuscitou no sábado ou no domingo? Ok? Quantos dias vão de quarta a sábado? Vamos para a Bíblia? Vamos dar uma analisadinha na Bíblia, a palavra de Deus? Voltando em Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27. Voltando a Daniel, o profeta das nações, que profetizou os acontecimentos finais no contexto judaico, é o maior profeta, tá? É o único considerado livro profético, é o de Daniel. Os outros são escritos, mas Daniel é o único livro na contextualização judaica considerada como livro profético. Tá? E o texto diz aí, nós até já lemos, né? Eu não vou entrar nas questões escatológicas, tá? Porque o que nós estamos focando aqui é a questão da ressurreição de Jesus. Tá? Então nós não vamos entrar nas questões escatológicas, porque não é o nosso foco aqui nesse momento. Ok? Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Presta atenção na leitura, hein? Bíblia revelada. Presta atenção na leitura. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E até o fim haverá guerra segundo os decretos de assolações. Se você pesquisar na história, você vai perceber que a destruição de Jerusalém no ano 70 foi uma tribulação como nunca houve antes, e aquela geração jamais participou, jamais viu depois. Vou dar só uma pincelada para você ter uma ideia. As bárbares que foram praticadas na destruição de Jerusalém nos anos 70 era tão bárbara, razão pela qual Jesus falou para quem estivesse, né, no monte não voltar para casa, não fosse procurar suas coisas, correr, fugir, ai das grávidas viúvas, porque o negócio foi sério. Mulheres, por exemplo, que estavam grávidas, retiravam seus filhos de suas barrigas e colocavam gatos presos dentro das gatos vivos. Imagina o que esse gato não fazia dentro dessa mulher. Terrível, pesquisa para você ver. Terrível o que o povo de um príncipe, como está em Daniel, foi feito. O que eles fizeram com a população nessa época, tá? Mas não é o nosso caso, como eu disse, só abrindo um parênteses aí para você, voltando ao nosso foco. Presta atenção em que o texto diz assim, ó: o povo de um príncipe virá. Aí no versículo 27 vai dizer assim, ó: e ele firmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O sistema quer que nós entendamos que esse que fez uma aliança com muitos por uma semana é o anticristo. Mas não é. Bíblia revelada. Olha aí, presta atenção na leitura do texto. O texto diz assim, ó: o foco, nós temos aqui dois sujeitos, tá? Um sujeito ativo e outro sujeito passivo, no contexto histórico. O sujeito ativo é o Messias. E o sujeito passivo é o povo de um príncipe.
Esse povo de um príncipe é o sujeito passivo. E o Messias é o sujeito ativo. Ok? Então nós temos dois sujeitos aqui. Bíblia revelada. Presta atenção. Não estou entrando nas questões escatológicas, tá? Só para você entender onde nós queremos chegar. Aí o texto vai falar assim: e ele firmará um pacto. Presta atenção. Esse ele não se refere ao povo, não se refere ao anticristo. Por quê? Porque se fosse ao anticristo, o povo do príncipe que seria o agente ativo. Não, mas o texto aqui é do Messias. O Messias é o agente ativo. O povo do príncipe é inserido, é uma inserção, tá? Não é o personagem do texto. O povo do príncipe é uma inserção histórica de acontecimentos do momento do cumprimento da profecia. Ok? Então, quando o texto está falando aí, ó, e firmará o pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta manjada. Não é o anticristo. Aqui é o Messias. O Messias fez uma aliança, segundo a expressão aí do que está escrito, com muitos. Não foi com a nação. O povo do príncipe, o problema do povo do príncipe é com a nação. O problema do Messias é com muitos, não com a nação. Tudo isso são revelações que estão aqui. E que se você não prestar atenção, você não consegue tirar isso. Eu não aprendi isso em escola nenhuma. Em escola nenhuma eu aprendi isso. Em todas as escolas por onde eu passei, pós-graduação e tudo fiz, tudo aprendi que aqui é o anticristo. Mas a verdade é que quando a Bíblia está dizendo uma coisa, nós não podemos forçar para querer que ela diz o que nós queremos que ela diz, o que o sistema propõe, o que o sistema nos induz. Não, nós temos que deixar a Bíblia dizer o que ela está dizendo. E o que o texto está dizendo aqui é exatamente que o Messias firmou um pacto com muitos, não com a nação, tá? Mas com muitos, por uma semana, e na metade da semana fez cessar o sacrifício. Quando é que Jesus fez cessar o sacrifício? Quando os sacrifícios do Antigo Testamento, o cereal, né? Vou usar o que estão falando aqui, né? O sacrifício e a oferta de manjar. Quando é que isso foi cessado? Na verdade, isso foi cessado quando Cristo se sacrificou. Então o texto está dizendo que na metade da semana, com a morte de Cristo, na metade da semana, os sacrifícios que eram exigidos até então passou a não ter mais necessidade. Apenas o sangue continuou. Porém, mesmo o sangue continuando, um sangue substituto. Os sacrifícios de animais foram anulados. E o sangue dos animais foram substituídos pelo sangue de Yeshua, ou Jesus. Ok? E a substituição do sangue de Jesus pelo sangue dos animais fez cessar os sacrifícios, fez cessar as ofertas. E isso aconteceu, diz aí, no meio da semana. Tá? Vai refletindo. Isso aconteceu no meio da semana. Aí o texto vai dizer, né? E sobre as asas das abominações virá o assolador. Aí está voltando ao povo de um príncipe. Essas abominações e virá o assolador não se refere ao anticristo como o sistema quer que nós acreditemos, não. Se refere ao povo do príncipe.
Agora, o texto vai voltar lá no povo do príncipe, que viria e destruiria a cidade, o santuário, havendo guerra segundo os decretos da salvação. Então, essa parte aqui sobre as asas da abominação virá o assolador, volta-se a relacionar ao povo do príncipe. Ok? Até que a desolação que está determinada seja derramada sobre o assolador. Ok? Então, o sistema quer que nós acreditemos que aqui é o anticristo, mas não é. Aqui é o Messias. Aqui é Jesus. Tá? Ele é que fez o sacrifício cessar no meio da semana. Não foi o anticristo que fez o sacrifício cessar no meio da semana. Quem fez o sacrifício cessar no meio da semana foi Cristo. Como é que Cristo faz o sacrifício cessar no meio da semana e é o anticristo que está agindo? Incoerente, não? Pois é. Agora preste atenção. Segundo esse texto, quem firmará uma aliança de uma semana? Um povo, de um príncipe ou o Messias que foi tirado? O versículo 26 está se referindo ao Messias que foi tirado. Ok? Esse Messias que foi tirado, o texto está dizendo que haverá subsequentemente, depois que foi tirado, 7 semanas. Aí já são as questões escatológicas, nós não vamos entrar nessa questão agora. Não é o nosso foco. Tá? Aí observe que o texto está dizendo, deixando para você e para mim fazer essa pergunta. Essa aliança de uma semana que foi firmada, é o povo de um príncipe ou o Messias que firmou essa semana? Porque se for o povo de um príncipe, pode até fazer uma alusão ao anticristo. Agora, se foi o Messias que foi tirado, então não se pode fazer uma alusão, não se pode se aplicar que é o anticristo. Ora, seria uma violência, né, com sentido do que realmente está sendo dito. Ok? Mais à frente a gente fala, né, em outras, a mais profundidade, e se for aprofundar muito você pode ficar confuso. Eu acredito que aqui já deu para você conseguir ter um raciocínio aí, tá? Aí, qual é o dia da metade da semana? Sexta ou quarta-feira? Porque a metade da semana, o texto diz aí claramente que na metade da semana o sacrifício e as ofertas foram cessadas. Por quê? Porque foram substituídas pelo sacrifício de Jesus. Ok? Agora, de quarta a domingo, são exatamente quantos dias? De quarta a domingo, são exatamente quantos dias? Considerando o calendário judaico que o dia começa às 18 horas, de quarta a sábado, de quantos dias? Então, continuando outra pergunta, qual é o príncipe que fez uma aliança de uma semana e no meio da semana fez cessar as ofertas e o sacrifício? O povo do príncipe ou o Messias, ou Jesus? A gente fica por aqui, numa próxima a gente dá continuidade, aí conversando com você, falando com você sobre esse assunto de fundamental importância. A gente vai dar uma pausa aqui, tá? E continuar numa próxima aí para não ficar muito longo o vídeo para você, tá bom? Mas deu para você pegar a ideia de que Jesus garantiu que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E o sistema sempre tem mudado o que está escrito. Exemplo, a Páscoa aconteceu antes do sacrifício de Jesus, mas o sistema mudou a Páscoa para o domingo da ressurreição.
Outro exemplo é o dia santo, santificado na Bíblia por Deus, é o sétimo. O sistema alterou por um decreto papal e colocou o primeiro. E ele quer que e nos induz, nos incita a segui-lo. E na maioria esmagadora das vezes nós estamos seguindo cegamente aquilo que o sistema que está a serviço do anticristo coloca para nós. Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia de nós e nos dê discernimento e luz para que possamos enxergar tamanha escuridão que o sistema impõe e que na maioria das vezes nós não conseguimos enxergar o que realmente está na palavra, o que realmente a Bíblia está dizendo, o que realmente Deus quer para nós. Deus abençoe, fique na paz.